Na TV Safer de hoje a gente tem aqui o Felipe, jogador do Vasco, depois de 5 anos no futebol do Qatar, ele retorna aí ao futebol brasileiro. Felipe, para a gente começar, o que mudou no Felipe do antes de 96 no Vasco pro agora? Lá eu era um menino começando, né? Um jovem que começou na divisão de base do Vasco. Graças a Deus consegui chegar em 96 no profissional, porque realmente é um caminho muito difícil e infelizmente muitos não chegam. Hoje sou um jogador realizado, conquistei bastante coisas, pude dar bastante coisas à minha família, uma situação melhor para meus pais, graças a Deus. Hoje tenho uma família, hoje sou pai, enfim. Antes de 96 era um jovem, buscando seu espaço dentro do futebol e é isso aí, essa é a diferença. Em 96 você era um menino, na verdade, né? E o Vasco tinha um elenco muito bom, tinha um elenco com pessoas até mais experientes. Como foi essa cobrança de você mesmo com o seu futebol? Em 96, o Vasco tinha um grupo experiente, então eu acho que foi fácil se adaptar e a gente foi aprendendo junto com eles, foi crescendo dentro do futebol com os conselhos dos mais experientes e graças a Deus deu certo. Você quando foi para o Flamengo, você teve algum receio da torcida pegar no seu pé, até mesmo pela sua passagem pelo Vasco? Eu acho que o carinho da torcida vem de acordo com o que você rende dentro de campo. Joguei no Flamengo, fui bem. Quando você vai mal, o tratamento é outro. Isso aí faz parte não só entre Vasco e Flamengo, enfim, em todas as equipes que você jogar. Você começou como lateral esquerdo e joga de meio campo, agora até de volante, se for menos de goleiro, né? Como você mesmo disse em uma entrevista. Como foi essa sua passagem da lateral para o meio campo? Como que foi? Na realidade, eu comecei na lateral esquerda. O Vanderlei Luxemburgo, na época, ele que me levou para a seleção e falou: Felipe, quero que você jogue de segundo volante. Na época, ele gosta de um volante que tenha um bom passe, que tenha uma qualidade na saída de bola. Desde então, eu continuei jogando no meio campo. E como é que foi a sua experiência no Qatar? Como é que é essa mudança de cultura para você e para sua família? Olha, a cultura é diferente, mas é um país maravilhoso. Acho que a vida que eu tinha no Qatar, que eu tive nesses 5 anos, foi maravilhosa. Me relaciono muito bem até hoje com eles. Vira e mexe, recebo e-mail, mando e-mail, ligo para eles. O Qatar é um país pequeno, mas com uma qualidade de vida muito boa, a segurança sensacional. Enfim, nesses 5 anos eu pude me dedicar aos meus filhos, à minha família, tive tempo para minha família, acompanhei o crescimento do meu filho de 5 anos. Enfim, acho que foi uma experiência diferente, mas muito boa. Difícil adaptar a língua, os costumes, como é que é a comida, como é que foi esse início? A comida, realmente, cada país tem a sua comida típica, mas você tem lá o supermercado onde vende comida brasileira tranquilamente. É claro que algumas coisas você não encontra, mas no geral você encontra bastante coisa. No Qatar tem uma comunidade de brasileiros muito grande, então por ser um país pequeno está todo mundo junto, conversando, um na casa de um, na casa de outro, fazendo churrasco, batendo um papo, jogando futebol entre os jogadores, a comissão técnica, que são muitas pessoas que trabalham no futebol. Enfim, era uma vida maravilhosa que realmente eu vou sentir saudade. Quando você foi para lá, você sentiu muita diferença do futebol em si? Porque é muito diferente, né? A qualidade do futebol, ela é diferente. É claro que eu cheguei lá em 2005, estamos em 2010. Esses 5 anos que eu passei lá, eles melhoraram bastante, estão no caminho certo. Torço para que eles possam melhorar cada vez mais. Pretendo visitá-los quando parar. Enfim, é um país que realmente eu guardo no meu coração. Eles estão brigando aí para sediar a Copa de 2022. Se eles sediarem, eu vou estar lá assistindo. E por que o Vasco nesse retorno? Você teve propostas de outros clubes e escolheu o Vasco, né? Tive algumas propostas, mas acho que pela identificação que eu tenho com a torcida, pela minha história com o Vasco, com esses 5 anos que eu fiquei fora, fez com que me desse tranquilidade para escolher o Vasco, independente da situação que o Vasco se encontra. Muitas pessoas me criticaram porque o Vasco, um tempo atrás, estava numa situação muito ruim. Eles falaram que, você é maluco de voltar. Mas eu acreditava no Vasco, tenho um carinho muito grande, então resolvi voltar e o Vasco aí já está num caminho bem melhor e pretendemos aí chegar lá em cima da tabela. Com todo esse carinho, você soube, mesmo de longe, que o Vasco caiu, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Como você lidou com essa notícia? Isso te chateou? Como é que foi? Fiquei muito triste. Acho que o Vasco faz parte da minha vida. Realmente ver o Vasco na Série B foi
muito triste. O Pedrinho, meu melhor amigo, também jogava, fazia parte do elenco. Mas graças a Deus o Vasco está na Série A, no seu lugar certo. E vamos em busca das conquistas aí, porque o Vasco tem que estar brigando por títulos. Seu retorno no Vasco foi num clássico contra o Flamengo dentro do estádio do Maracanã e a torcida do Vasco foi em peso, né? Qual foi a sensação de voltar a pisar no Maracanã e ter a torcida ali gritando o seu nome? Há 5 anos que, infelizmente, eu não senti essa emoção. Acho que é um marco na história na carreira do jogador. Eu acho que é importante ter esse carinho da torcida, te motiva muito mais, te ajuda no rendimento dentro de campo, sem dúvida. Fiquei muito feliz. Eu acho que é importante esse carinho da torcida. Esperamos que ela compareça aí em todos os jogos para que possamos aí, junto com a torcida, em busca de títulos. Felipe, hoje você é mais maduro, mais experiente, 32 anos, né? Como você vê esses escândalos de jogadores de futebol que às vezes acabam se perdendo aí no meio dessa fama e acabam se envolvendo com coisas que viram notícia de um lado negativo? Cada pessoa tem a sua maneira de aproveitar a vida. Claro, eu já fui jovem, fui novo, tive as mesmas oportunidades que eles tiveram, mas nunca fiz esse tipo de coisa. Eu acho que cada pessoa tem a sua maneira de curtir a vida, de agir. Eu acho que também vai muito da estrutura familiar. Graças a Deus, independente, por exemplo, meus pais sempre foram separados desde que eu tinha 5 anos de idade, mas sempre tive uma estrutura familiar muito boa. Meus pais me educaram muito bem, sempre estavam presentes, sempre dizendo o que é o certo, o que é o errado, e tudo tem o seu tempo. Dá para se aproveitar, dá para sair, dá para curtir a vida, mas com responsabilidade. Tendo em vista que o atleta de futebol ele é referência para crianças, jovens, até pessoas mais velhas, o que você acha que para ser um atleta de futebol por completo, ele tem que ser bom só dentro de campo ou a parte particular dele, a vida pessoal dele influencia muito? Influencia, claro que o jogador é mais visado por ele ser exemplo para muitas crianças, mas também temos que deixar bem claro que o jogador também é ser humano como qualquer um, então ele está passivo de erro. O jogador também pode errar, porque ele é jovem, de repente inexperiente, ele vai aprender com os erros dele, é importante ele aprender com os erros. A estrutura familiar é sempre importante. Você, com a sua experiência, tem jovens no elenco do Vasco, inclusive, que subiram agora das divisões de base. Você procura orientar esses atletas dentro de campo, até no extracampo? Sem dúvida. Quando a gente não orienta, mas a gente deixa bem o jogador bem à vontade, porque também a gente não quer ser chato. Porque eu também já fui jovem, sei como é que é. Às vezes, quando um jogador mais experiente ficava falando toda hora, eu falo para eles que tem tempo para tudo. Acho que no dia da folga você tem que curtir, sair, se divertir, mas sempre com responsabilidade, cumprindo os horários, se dedicando, porque hoje o futebol, se você acabar vacilando, você fica para trás. E infelizmente tem muitos companheiros meus que não chegaram ao profissional, porque cometeram um erro lá atrás e não tiveram a segunda oportunidade. Você tem como eleger um jogo inesquecível na sua carreira? Teve vários jogos, eu acho que um Vasco e Santos aqui, não lembro o ano, que o Juninho Pernambucano foi expulso, a gente jogou com um a menos, a gente conseguiu, eu joguei muito bem, a torcida reconheceu isso e gritou meu nome o tempo todo. Acho que o próprio Vasco e Real Madrid na final do Mundial, a gente infelizmente perdeu, mas não merecíamos perder, mas isso são coisas do futebol. Eu, muito jovem, consegui jogar muito bem. Enfim, tem algumas aí partidas que a gente fica guardado aí na memória. Acho que na memória do torcedor, por isso que eu tenho esse carinho todo pela torcida. E algum título? Título, campeonatos brasileiros que eu conquistei, Libertadores. Acho que essas conquistas grandes sempre ficam muito mais marcantes. Você não é muito de fazer gols, mas chegou a fazer alguns gols, né? Inclusive no Mundial que teve aqui contra o Manchester, lá no Qatar, você fez algum gol, algum especial? Não, acho que gol é difícil, né? Porque se eu vivesse de gol, eu morreria de fome, mas são poucos. É difícil falar, mas eu fiz um gol no Qatar agora, na minha última temporada aí agora, quase do meio campo, um pouquinho mais para frente, eu vi o goleiro adiantado e bati por cima, esse realmente foi um gol mais bonito. Tá, então para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para esses meninos que estão começando, que vão assistir a sua entrevista, vão ler a sua entrevista, passasse um pouco da sua experiência e para eles começarem no caminho correto. Os jovens têm que se dedicar ao máximo possível, porque cada passagem de categoria do infantil para o juvenil é uma vitória, porque muitos ficam pelo caminho, ter responsabilidade dentro e fora de campo e boa sorte.